Obrigada, muito obrigada, Wagner. Boa noite a todos, muito feliz de estar com vocês novamente. Vou falar de um assunto que eu amo, que é assim a base de tudo, que são as mitocôndrias e a nossa tecnologia Genoxidil, que é o quê? É a chave para ter mais energia e longevidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre elas, sobre como ocorre uma disfunção delas e como a tecnologia Genoxidil atua frente a essas tão importantes organelas que temos aí nas nossas células, certo? Eu vi que tem pessoas novas, sejam muito bem-vindos à família NBN Living. Vamos apresentar a empresa para quem não conhece, tá? A nossa empresa ela já está aí há mais de 30 anos no mercado, ela tem mais de 30 anos de experiência, com os laboratórios próprios, que é o Chifarma e a Herbolares Internacional, com as certificações a nível internacional, uma equipe técnica científica que tem, né, que é composta por químicos, biólogos, nutrólogos, os nossos médicos, e tem nutricionista também, a tecnologia Genoxidil homologada, que eu sempre falo, gosto sempre de mencionar, porque ela é o nosso diferencial, é o que faz a diferença lá nos nossos produtos, é o que é aplicado, são os processos, os procedimentos que são aplicados a todos os ingredientes, que faz dele, assim, tão benéfico, né, para a nossa saúde, e que faz também que ele seja aí, igual, né, a nível mundial, independente da quantidade de nutrientes, certo? Os nossos procedimentos que são orgânicos, o que significa isso? Que a nossa matéria-prima ela é orgânica, ela é natural, sem reações adversas, ao menos que a pessoa tenha alguma alergia, né, à composição, certo? Algum ingrediente da composição. Aí tem o plano de negócio, que é abordado aí durante a semana pelo nosso gerente e pelos líderes. A nossa empresa está numa expansão mundial e a nossa companhia ela é global. Aqui é o logotipo dos nossos laboratórios, para que vocês conheçam. Tem o site lá da Herbolares, quem tiver interesse, certeza se sua para câmera dar tá uma ligada ou não. olhada. Eu tô tentando. As certificações de classe mundial, o que significa? Que cada país tem aí a sua instituição sanitária que traz para a nossa empresa a certificação. Então, está tudo ok, tudo certinho, o nosso produto está regular, está tudo ok com, por exemplo, com a Anvisa, né? Tem lugares que são certificações, tem locais que são autorizações de importação. Isso vai depender da legislação de cada país. Os nossos escritórios corporativos, convido a vocês que venham nos visitar. O Wagner é uma pessoa que sempre traz caravanas, pessoas muito envolvidas, muito interessadas. Eu acho isso muito bacana. Então, tragam pessoas, venham conhecer, venham participar de um treinamento exclusivo comigo, com o Everton. Vai dar um suporte muito, muito, muito legal. E levar pessoas novas também, né? Porque você ter uma sede é mais credibilidade para a empresa. Então, assim, eu acho que é algo que vocês podem até explorar um pouco mais, tá? Nós estamos aí, então, em operação em 18 países, certo? E legalmente estabelecidas, quer dizer, em distribuição em 75 países. Todos os produtos fabricados pela NBN Living atuam nos nossos sistemas de saúde, certo? E o Genoxidil atua aí no sistema antioxidante, imunológico, na nutrição celular, desintoxicante e anti-idade.
Essas são as nossas redes sociais, né? Vamos entrar, vamos seguir, compartilhar, curtir, comentar. Tem a minha rede social também, profissional, que é @Centro de Saúde Bruna Chá. Às vezes as pessoas confundem e procuram só meu nome, então tem que ser Centro de Saúde Bruna Chá. Aí acaba indo lá no meu pessoal. Então, entrem lá, dêem uma olhada, que tem bastante coisa interessante que vocês conseguem agregar aí, né, junto ao produto, informações importantes. E aí, vamos falar das mitocôndrias, né? Que são o quê? São aí organelas muito, mas muito importantes lá das nossas células, que participam de funções vitais, de diversas funções, tá? E para mantê-las aí ativas, né? Você precisa o quê? Para você manter ativa, o que significa? Você vai ter mais energia, então você precisa mantê-las ativas, que isso é igual a mais energia, tá? Então ela vai controlar aí o quê? Nosso metabolismo energético, certo? E elas são aí pequeninas fábricas que vão carregar os alimentos que nós ingerimos, certo? E o oxigênio que nós respiramos e vai ser convertido aí em energia chamada energia química, que é ATP, que vai ser usada em diversas funções do nosso organismo. Então, essa organela pequenininha, essas fábricas são de extrema importância para o funcionamento do nosso organismo, tá? Então, quando elas não estão funcionando corretamente, o metabolismo também vai ser o quê? Menos eficiente. Ele vai funcionar, né, de uma forma incorreta. Tá? Então, durante as nossas vidas, né, danos constantes e cumulativos afetam as nossas mitocôndrias. E isso vai fazer com que elas fiquem mais defeituosas, né, que elas não trabalhem da forma que elas deveriam trabalhar. E aí elas vão diminuir aí a produção de energia. Tá? Então, cada célula tem aí centenas, milhares de mitocôndrias. E ela é encontrada numa maior quantidade, né? Aonde? Nos órgãos e tecidos metabolicamente mais ativos, que é o músculo, o coração e o cérebro, conforme aqui, né? Eu coloquei na imagem para vocês. E eu coloquei alguma das funções dela, tá? A principal função ali é a produção de energia, ela é responsável por mais de 90% da produção de energia. Então, veja aí a responsabilidade das mitocôndrias e a responsabilidade de nós cuidarmos dela corretamente, tá? Ela também tem a função aí na termogênese, que é a produção do calor lá interno, né, no nosso corpo. A apoptose, que é aquela morte celular programada, homeostase celular, que é o equilíbrio celular, controle da insulina, produção de espécies reativas de oxigênio, que é importante lá para a geração de energia e para a imunidade, né? Porque o excesso de radicais livres, ele acelera aí o processo de quê? De envelhecimento. Síntese de hormônios esteroides, ó, nossos hormônios masculino e feminino, estrogênio e testosterona, eliminação de toxinas, como, por exemplo, a amônia, síntese de proteína M, que transporta o oxigênio lá de dentro das hemácias, estão nossas células vermelhas, síntese de RNA e DNA, metabolismo de carboidrato, gordura, colesterol e neurotransmissores, autofagia, que é aquele processo que a célula consegue digerir, né, seus próprios componentes que estão lá danificados. Isso é um processo muito importante que tem que acontecer, porque está interligado aí a doenças neurodegenerativas, certo? Então, olha quantas funções a mitocôndria tem. Então, vamos prestar mais atenção na saúde delas, tá? E aí, relacionando ela com a produção de energia, tá? Para a gente entender, precisa explicar o que é ATP. ATP é adenosina 5-trifosfato. Tá? O que é? ATP representa a energia da célula, né? Que é produzida nas mitocôndrias através do processo de respiração celular, que vai utilizar a energia química que é encontrada lá nos nutrientes, tá? É como se fosse um depósito de energia que é utilizado aí nas reações químicas das células.
E a mitocôndria e a limpeza celular? Então, somando tudo aquilo que eu falei, ela controla também importantes funções que fazem o reparo e limpeza das células, né? E das mitocôndrias também, que não são saudáveis. Então, ela vai, né, colocar para fora aí, vamos se dizer, né, também aquelas mitocôndrias que não estão ali saudáveis, tá? Suprindo o desenvolvimento de equilíbrios, né? Suprimindo o desenvolvimento de desequilíbrios e doenças crônicas. Eu vou estar falando também a ligação dela com doenças crônicas. E a mitocôndria e a longevidade? Longevidade saudável, tá? A relação dela, né? A relação das mitocôndrias com a produção de energia, como eu citei, é aí a função mais conhecida, tá? Então, quanto mais mitocôndrias funcionando bem, e ali em equilíbrio, tá? Não adianta, tem que estar em equilíbrio sempre. Mais energia, mais saúde e longevidade para o seu organismo, tá? O envelhecimento, pessoal, ele é inevitável. Mas o que nós podemos controlar? A rapidez com que envelhecemos. Isso é importante, né? Porque parar de envelhecer a gente não vai parar. Mas podemos prolongar a nossa juventude, tá? Então, isso é ótimo. Então, a chave disso é o quê? Manter nossas mitocôndrias saudáveis. Então, veja que ela está interligada assim, a diversas funções do nosso organismo, e hoje, né, mais do que nunca, está sendo aí mais falado sobre mitocôndrias, estão vindo mais estudos sobre elas para mostrar para a sociedade o quanto elas são importantes, né? Como a disfunção dela acarreta muitos problemas no nosso organismo, tá? Então, a disfunção, falando de disfunção mitocondrial, né? Ela aí, juntamente com o estresse oxidativo, é uma marca registrada de várias patologias, tá? Por outro lado, ainda que ela seja responsável lá pela produção de ATP, que é a energia, é também durante esse processo que ocorre a produção de quê? De espécies reativas de oxigênios e danos causados pelos radicais livres. Tá? Então, isso porque a produção lá das espécies reativas de oxigênios, ela gera aí elétrons que podem reagir diretamente com oxigênio e outros compostos e vão gerar radicais livres. Então, assim, a taxa cumulativa, né, de radicais livres produz danos na mitocôndria. Então, assim, quando nós se alimentamos, né, que eu vou também ali mostrar para vocês, uma das formas, tá bom? Como nós alimentamos de produtos alimentícios, certo? Que é aqueles que têm uma vida de prateleira gigantesca, que é incrível, né, a gente pensar. Se você for comparar uma maçã, olha como ela oxida rapidamente. Aí você vai ver um molho de tomate, por exemplo, né? Você vê uma extensa, então aquilo é prejudicial. Então, todo aquele conservante, tudo que foi adicionado lá é prejudicial, e isso, juntamente com consumo de farinhas, açúcar, excesso de sal, aí toda a parte externa, poluição, isso tudo gera radicais livres, e o excesso de radicais livres que é o problema, que nos causam danos, tá? E aí, o que pode causar essa disfunção, né? Essas mitocôndrias, elas podem ser gastadas pela alimentação, né? Que não é saudável, por uma alimentação deficiente, tá? Deficiente, quando você fala deficiente, é deficiente de vitaminas, minerais, certo? Toxinas ambientais, o estresse prejudica muito, o tabagismo, doenças crônicas, o próprio envelhecimento natural, infecções, privação de sono. Vamos fazer uma higiene do sono, tem dicas lá no meu Instagram, isso é muito importante. Microbiota alterada, que é a desbiose, né, que é a nossa flora intestinal. Doenças inflamatórias ou autoimunes. Então, isso aqui são alguns exemplos que podem, né, causar aí a disfunção das mitocôndrias. Aí eu coloquei quais são os efeitos dessa disfunção mitocondrial, certo? Aí eu coloquei alguns efeitos para vocês. Fadiga,
tá? É a principal. Se elas não estão funcionando eficientemente na reciclagem ou na produção lá do ATP, né, que é a energia, as células ficam sem energia muito rapidamente. E isso vai causar o quê? Fraqueza, baixa resistência. Então, esses aí são os sinais, é a fadiga que a gente chama de fadiga crônica. Tá? O envelhecimento também está relacionado ao excesso de quê? De radicais livres. Sobre condições normais, né? Como eu sempre menciono, eles são essenciais lá para o metabolismo energético. Só que quando isso excede, né, o nosso equilíbrio de neutralização desses radicais, eles passam o quê? A atacar proteínas, lipídios e lá o próprio DNA da mitocôndria. Então, isso vai causar o quê? Vai desestabilizar, né? E vão vir aí os sinais de envelhecimento. As doenças crônicas, vejam, câncer, diabetes, problemas cardiovasculares, tá? E tem aí muitos estudos também sobre os vários tipos de câncer, né, que os definem como uma doença metabólica mitocondrial. Veja, está relacionada com as mitocôndrias. Tá aí um exemplo, né, de como as doenças crônicas, elas podem ser aí gatilhos para o surgimento da disfunção mitocondrial, como também o quê? Resultado como é o resultado desse desequilíbrio. E aí, um pouquinho mais sobre as doenças. O mau funcionamento mitocondrial também vai estar associado aí ao maior risco de aterosclerose, Parkinson, dores exageradas, depressão, calcificação de vasos e doenças cardíacas, perda de visão, problemas de fertilidade, alterações cognitivas. Veja quantas doenças, quantas doenças, né? Quantos problemas de saúde estão interligados, né? Podem ser aí um sinalzinho para a gente dar uma olhadinha lá na nossa saúde mitocondrial, tá? O número de mitocôndrias e a qualidade do seu funcionamento, vejam isso, determinam a longevidade humana. Então, ela está diretamente relacionada à longevidade. E as pessoas me perguntam, o que é biogênese mitocondrial? É o processo de produção de novas mitocôndrias, tá? Lá dentro da nossa célula. Então, lembrando, quanto mais mitocôndrias saudáveis, mais energia e mais saúde. Então, para a gente poder alcançar aí essa melhoria, essa eficiência mitocondrial, precisamos estimular o quê? Esse processo de biogênese, né? De produção de novas mitocôndrias, que vai resultar no aumento no número e na funcionalidade dessa organela. Tá? Então, para isso, a gente tem que adotar algumas mudanças alimentares, tá? E mudanças de hábitos, certo? E falar um pouquinho sobre a proteína NRF1 e a biogênese mitocondrial, né? Ela está ligada com essa produção de mitocôndrias, de novas mitocôndrias. Ela é um fator, a NRF1 é um fator de transcrição que é vital para criar novas mitocôndrias, porque a partir lá dos 30 anos começa a diminuir essa produção de mitocôndrias, tá? O que acontece? Ela começa a ser menos eficiente e o número, né, e também a qualidade delas vão ser diretamente afetados, tá? Então, a NF1, o que ela vai fazer? Ela vai ativar genes mitocondriais que vão criar aí proteínas que estão envolvidas na cadeia respiratória e na transcrição do DNA mitocondrial. Então, dessa forma, as proteínas são necessárias para a produção de novas mitocôndrias. Então, tanto na gênese mitocondrial quanto nessa cadeia respiratória, são necessários genes nucleares e mitocondriais, por isso que a NF1 e a NF2 trabalham juntas. E nós temos ali nossa composição, a curcumina, que é um potente estimulador dessa proteína NRF2. Então, como você estimula a produção de novas mitocôndrias? Através de exercício físico, né? O exercício físico é essencial na vida das pessoas vamos colocar atividades físicas, tá? Vamos colocar como tudo. Qualquer coisa que você se movimente seu corpo, tem que ir lá, vai lá, porque vai ajudar a sacudir as mitocôndrias, isso é maravilhoso para a saúde, tá? A exposição ao sol,
a exposição também lá a baixas temperaturas, uma alimentação rica em gorduras saudáveis e baixa em carboidrato. Então, vamos evitar aí, principalmente, né, os refinados, álcool e outras coisas que a gente já sabe que são prejudiciais à nossa saúde. O jejum intermitente, só que muito cuidado, porque o jejum intermitente tem que ter um acompanhamento de nutricionista, tá? As pessoas não podem sair aí fazendo jejum de qualquer forma, tá? E uma suplementação de procedência, como o genoxidil, tá? Que já eu vou falar para vocês de toda a relação dele aí na nossa saúde, na saúde mitocondrial. E aí eu coloquei o exercício físico, tá? Que é a principal via para a formação de novas mitocôndrias, para essa biogênese, tá? Para quê? Para ser ativada. Então, o que ele faz? A atividade física, né? Ela favorece aí o aumento do nosso desempenho físico, a nossa energia, tônus muscular, até apetite sexual. Diminui a fadiga e ajuda as mitocôndrias a se manterem mais jovens, mais saudáveis. Vocês percebem que a atividade física ela faz com que processos lá internos aconteçam e vai refletir no nosso externo. Se você for ver, pessoas que praticam atividade física, né, e juntamente, óbvio, com uma alimentação equilibrada, elas têm aí uma pele bacana. Você vê que a pessoa te fala a idade e você não acredita. Por quê? Porque ela tem aí hábitos bons, ela pratica exercício físico, isso vai refletir no nosso exterior. Tá? Então, aumenta a quantidade, o tamanho das mitocôndrias para atender aí, né, o aumento da necessidade de energia, diminui a resistência à insulina e aumenta a quantidade de hormônio do crescimento. Tá? Então, o genoxidil, que é igual a mais disposição e mais energia. Tá? E aí, os nutrientes e a saúde das mitocôndrias. A dieta que consumimos, pessoal, ali junto com uma suplementação adequada, o que ela fornece? Glicose, aminoácido, ácidos graxos, vitaminas, minerais, água, fibras e compostos bioativos que vão beneficiar cada célula. Tá? Então, dentro delas, né, que nós temos aí as mitocôndrias, e elas vão ser responsáveis pelo metabolismo desses nutrientes que nós ingerimos, tá? O problema é que as mitocôndrias são a principal fonte também do estresse oxidativo e da morte celular por apoptose. E aí você tem uma dieta pobre, vai piorar tudo isso, tá? Então, quando as mitocôndrias não funcionam bem, aí vem aí as doenças. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, que o estresse oxidativo, o desequilíbrio energético, a inflamação e danos ao DNA estão aí, né, entre os processos que vão alterar essa função mitocondrial, certo? Então, estudos demonstram que pacientes que reclamam de fadiga, por exemplo, podem apresentar alterações na liberação de hormônios, como lá o hormônio cortisol. E o cortisol, o que acontece, pessoal? Ele piora a geração dessas espécies ativas de oxigênio, aumentando lá os danos no nosso DNA mitocondrial, o que impacta diretamente no nosso metabolismo energético. Tá? Então, como consequência, né, a fadiga, o desânimo aumentam, por quê? Pela redução da secreção da BDNF, que é uma proteína responsável pela sobrevivência das nossas células neurais, olha a importância, e a dopamina e a serotonina, que são aí fatores que estão interligados, né, que contribuem aí para a redução da longevidade. Então, vamos cuidar novamente vou repetir, vamos cuidar das nossas mitocôndrias. Isso é um assunto muito sério, está interligado a doenças, a energia, a disposição, tá? Isso aí é o nosso dia a dia, é a nossa rotina. Então, precisamos cuidar. E como que nós vamos cuidar disso, né? Então, vitaminas, minerais, compostos bioativos são importantíssimos para a regulação da função mitocondrial. E aí, como que a tecnologia genoxidil
vai entrar, né, para auxiliar na biogênese, na saúde das nossas mitocôndrias, tá? Temos aí o complexo B, que é muito importante, a vitamina B1, que é um cofator de várias enzimas importantes para a saúde das mitocôndrias. A vitamina B9, que exerce funções biológicas. A B12, que é essencial na produção de energia. Por quê? Porque a deficiência da B12 ela tem sido relacionada ao aumento indireto lá dos radicais livres, tá? E a desregulação de enzimas antioxidantes. Então, veja que o complexo B, que nós temos na composição de enoxidil, tem aí uma contribuição muito importante para a saúde das nossas mitocôndrias. Aí temos a vitamina A, que está relacionada lá com o aumento dos níveis de fator de transcrição mitocondrial, que eu citei, né, anteriormente, sendo essa uma ação fundamental para a eficiência das mitocôndrias. O zinco é um ativador de enzimas e antioxidantes, como quem? Superoxidismutase e catalase, que são aqueles antioxidantes produzidos naturalmente pelo nosso organismo, tá? Junto com a glutationa, né, que são responsáveis por quê? Por neutralizar os radicais livres. Então, veja a ação do zinco aí frente à ativação dessas enzimas, né, para neutralizar o excesso de radicais livres. E aí temos ácidos graxos poliinsaturados ômega 3, né? A incorporação, né, do ômega 3 nas membranas, incluindo das mitocôndrias, evita aí a morte celular. E aí eu fiz questão de colocar para vocês as fontes de ômega 3, porque hoje a população ela tem um desequilíbrio de ômega 3 com ômega 6, e isso gera inflamação. As pessoas consomem muito óleos vegetais e consomem pouco peixe, linhaça, etc., as fontes de ômega 3. Então, precisa ter esse equilíbrio para que não seja gerada inflamação. E aí, lembrando que os minerais, vitamina E e ômega 3 estão na nossa composição ali, como fontes da espirulina e da clorofila. Tá? E aí, antioxidantes, temos eles também, que são, né, os nutrientes que inibem a ação negativa lá do excesso de radicais livres nas células e nas mitocôndrias, como a vitamina C, E, selênio, o resveratrol, curcumina e as catequinas. Tá? Então, vamos falar aí um pouquinho da vitamina C, que é um potente antioxidante, né, em meio aquoso. Ela é hidrossolúvel, que ativa a família das sirtuínas, que vai desencadear aí o quê? Uma cascata de sinalização que vai reduzir a expressão de radicais livres e também vai atuar aí na regulação da inflamação. A vitamina E, que é um antioxidante, né, em meio lipídico, tá? Que protege aí as membranas de todas as células e também das mitocôndrias. O selênio tem um efeito antioxidante e também vai estimular a biogênese mitocondrial, né, que é a produção de novas mitocôndrias. A curcumina ela é, assim, fantástica. Ela tem diversas propriedades, tá? E ela vai sempre estar relacionada no auxílio aí de problemas de saúde, na prevenção. Ela é muito rica. E alguns estudos, né, relacionados à suplementação, né, relacionam a suplementação dela na recuperação muscular, relatam resultados positivos na redução da inflamação, melhora da biogênese mitocondrial e redução do estresse oxidativo, além da prevenção aí de fadiga e danos musculares. O resveratrol também está interligado aí à longevidade, certo? Estudos já mostraram que alimentos ricos em polifenóis também podem ser aliados à manutenção de quem? Das mitocôndrias, que são essas verdadeiras usinas de energia que temos aí nas nossas células. E aí eu coloquei um pouquinho para falar para vocês sobre as sirtuínas, que até eu mencionei, tá? Dentro lá do DNA, né, nós temos elas. As sirtuínas são proteínas. E elas são responsáveis por quê? Pela longevidade das células, né?
nossas células vivem, do metabolismo, da restrição calórica e também se carregam da memória e da aprendizagem. E estudos mostram que, né, o resveratrol, né, o que ele faz? Faz com que as sirtuínas funcionem de uma forma melhor. Tá? Então, ele age diretamente lá no DNA, na nossa célula, e vai contribuir para quê? No combate ao envelhecimento biológico, reduzindo aí o avanço das rugas e a perda de elasticidade. Então, o resveratrol também está ligado à longevidade, além de outras importantes funções. Também está muito interligado à saúde cardiovascular, ele é cardioprotetor. Tá? Então, os fitonutrientes, né, compostos bioativos, eles são muito importantes para a saúde mitocondrial, certo? Então, que eles agem aí, né, como antioxidantes, anti-inflamatórios, anticancerígenos. Então, assim, estudos já demonstraram que eles são de extrema importância, de extremo valor para a nossa saúde, certo? Então, pessoal, resumindo o assunto de hoje é mais curtinho, mas isso não quer dizer que não é importante, porque, como eu mencionei lá no começo, as mitocôndrias são a base de tudo. Por quê? Porque elas estão lá no interior das nossas células, certo? Então, as células precisam o quê? Precisam de ser nutridas, certo? E nutridas de alimentos bons, de alimentos, não de produtos alimentícios. Isso é algo que tem que estar muito na cabeça de vocês, é algo que eu converso muito com as pessoas quando elas me chamam no chat, né? Eu falo muito sobre ter uma alimentação saudável, equilibrada, e o uso do nosso produto, porque isso, além de gestão hídrica, atividade física, né, isso tudo é um combo que só vai beneficiar aí as suas células, as suas mitocôndrias, vai favorecer com que você tenham aí, produzam aí mitocôndrias saudáveis, e isso, consequentemente, é energia, é disposição. E isso que eu coloquei aqui para vocês, tá? Que genoxidil age a nível celular, que temos nas células aí milhões de mitocôndrias, que são responsáveis por 90% da energia, tá? E isso justifica o fato porque o nosso produto dá mais disposição e mais energia. Isso é uma pergunta que fazem muito para mim, então eu fiz ali um esqueminha para vocês, bem resumido, porque o genoxidil, quando você começa a fazer uso do produto, a primeira coisa que as pessoas relatam, que eu vejo de relatos de pessoas, é que falam, nossa, eu estou me sentindo mais disposto. Eu não conseguia fazer tal atividade, agora eu consigo. Eu não tinha disposição para limpar minha casa, para fazer coisas simples, rotineiras. E aí, o que ele fez? Ele deu, vamos se dizer, né? Tem pessoas que dizem, me deu vida, tá? Me deu disposição, me tirou aquela fadiga crônica. Então, é realmente isso que o produto traz lá logo de imediato. Por quê? Porque ele está nutrindo as suas células, porque ele está dando nutrientes, suprimentos para você poder cuidar das suas células, produzir mais energia. Então, você está cuidando das mitocôndrias para elas produzirem mais energia. E isso é saúde, isso é longevidade, isso é ausência de doenças, isso é tratamento de doenças. Então, assim, é menos inflamação. Então, esse é um resumo de tudo que o nosso produto faz frente às mitocôndrias e frente aí os nossos problemas diversos de saúde. Então, para finalizar, eu coloquei aqui para vocês, quanto mais mitocôndrias funcionando a todo vapor, mais energia, mais saúde e longevidade, né? Num modo aí geral, certo? Pessoal, essa foi aí a nossa live, né, sobre as mitocôndrias, que eu adoro falar, que eu acho de extrema importância e que as pessoas hoje estão se identificando mais com isso, né? Que é algo que estudava, né? Que estudou há muitos anos atrás e que hoje, né, vem se falando muito sobre elas.
Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram falar comigo, agora é só por esse telefone fixo, 3512-4275, tá? O DDD é 12. Entra lá no robô, é muito fácil. O robô, ele não conversa com vocês, tá bom? Ele só assim, ele pergunta, como é seu nome? Seu ID? Qual a opção desejada? Então, assim, se você escrever alguma coisa, ele não vai falar com vocês, vocês só precisam começar assim, oi, bom dia, boa tarde, para vocês poderem acionar o robô. Agora, o resto é só ir respondendo o que ele vai te perguntando e as opções desejadas. Outro ponto muito importante, vocês precisam avaliar o nosso atendimento, porque eu vejo que pessoas avaliam o robô. Eu não gosto do robô, vou dar 1 para ele. Não, você tem que avaliar o atendimento do saque, que é feito pela Gislene, da logística, que é feita pelo Matheus, e lá dos produtos, né? E a parte da nutrição, que é feita aqui por mim. Então, avalie a resposta, avalie o atendimento, né? E não o robô, como está acontecendo, tá? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Também vocês podem ligar nesse número fixo. Se tiver alguma dúvida, pode conversar lá com a gente, mas as dúvidas vão ser tiradas, sanadas lá no nosso chat, tá? E novidades estão vindo. Não vejo a hora de poder compartilhar com vocês, mas saibam que coisas muito boas estão para chegar em relação a sistema, em relação a produto, e isso vai só ser benéfico para a nossa empresa, para a nossa família NBN Livre, certo? Eu agradeço muito a participação de vocês, eu fico muito feliz de estar com vocês nas terças, nas quintas, contribuir para conhecimento, contribuir para que vocês consigam falar sobre o produto, explicar, ou enviar uma live para alguém que está interessado, e aí a gente continua a nossa jornada na quinta-feira que vem à tarde. Eu espero vocês. Se vocês tiverem aí sugestões de algo que vocês querem saber, de algo que vocês querem que eu produza uma live, só me mandar, que eu sou muito aberta, eu fico à disposição, e eu quero sempre contribuir com conhecimento para vocês, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. E tenha uma semana aí muito abençoada, muito iluminada. Bruna, o Julimar vai encerrar aí, mas eu queria antes só reforçar aqui para o pessoal a importância do robozinho. Lá no robô, como a Bruna falou, lá tem muitos materiais ricos que respondem muitas das perguntas dos clientes, dúvidas. Esse conteúdo está lá, disponível. Então, se não tiver paciência de seguir o passo a passo, não vai ter acesso a esse material. É rico. Outra coisa, vamos valorizar, não passe o robô para quem não está cadastrado. Eu, sinceramente, a pessoa fala assim, eu posso conversar com a nutricionista? Eu digo, vamos fazer o seu cadastro, porque para você ser atendida ou atendido, você precisa de um número de ID, que lá na hora você vai precisar digitar. Caso você não tenha, não terá o acesso. Então, você está valorizando o seu trabalho, porque a pessoa termina se cadastrando para ela ter esse acesso. Eu já tive pessoas que fizeram isso e voltaram dizendo, já estou decidido, realmente foi suficiente, o que eu ouvi da Bruna me convenceu, eu quero adquirir o produto, tá bom? E dizer também que é muito importante a gente analisar que a Bruna tem uma dedicação incrível por todos os distribuidores no dia a dia, no dia a dia. Qualquer dúvida, não tem uma vez que a gente precise que ela não tenha material, resposta que traga para nós aí convencimento, tá bom? Mais uma vez, obrigado, Bruna. É com você, Julimar.